Não custa nada relembrarmos sobre o nosso papel de médiuns, de seres humanos que nos propomos a trabalhar nas frentes de assistência ao próximo, digo eu sempre com o intuito, dizendo por mim, de nos melhorarmos, de nos questionarmos, de aprendermos sobre nós mesmos. Eu sempre digo que eu sou um pouquinho egoísta nesse sentido e que eu vou trabalhar para me conhecer também. Vou trabalhar num campo que é terapêutico para minha alma também, isso é secundário, obviamente, mas aproveito, é isso que quero dizer, aproveito o campo, o cenário para que eu aprenda com o meu semelhante, o meu colega da corrente mediúnica, para que eu aprenda com os espíritos, para que eu aprenda num processo empático com o assistido, principalmente, para que a gente olhe, sim, para as nossas dores que estão projetadas no assistido e vice-versa. Nós médiuns somos seres humanos, mas dentro de uma assistência, sendo vistos como agentes de melhora do outro, agentes de cura, qual deve ser o nosso comportamento e precisamos falar sobre isso. Os médiuns, os trabalhadores podem causar tantas desavenças, tantos desequilíbrios no trabalho, que o próprio trabalho fica pesado, a gente não dá nem 10% daquilo que poderia dar se nós estivéssemos um pouquinho mais alinhados. Há prerrogativas de um trabalho, o trabalho pressupõe um comportamento adequado de seus membros junto à espiritualidade e ao outro ser humano que está sentado ali. Nós temos responsabilidades individuais perante o coletivo. O que isso quer dizer, já que somos seres mal educados muitas vezes quando estamos no coletivo? Quando nós participamos de um grupo de assistência, a gente precisa ter cuidados mínimos com questões que são básicas. Educação, higiene, comportamento na troca com o outro. E nós vamos falar sobre isso, sobre o comportamento do médium no seu grupo de assistência e perante o assistido. É preciso que no dia do atendimento a gente ligue cada vez mais o botãozinho que nos afinize, nos autoafinize com o processo de vigilância daquilo e sobre aquilo que somos. O médium tende a se achar uma pessoa especial e não é. E muitos médiuns acabam tendo comportamentos equivocados, pensando o seguinte: eu sou importante, eu tenho captação mediúnica, paranormal, então vocês têm que engolir o meu jeito de ser. A gente tem que lutar muito, já teve que lutar, ainda tem que lutar, olhando para a gente e para o outro, para dizimarmos comportamentos inadequados e que deveriam ser básicos para a gente. Então o médium chega de qualquer jeito, chega suado, chega sem escovar o dente, a gente já falou sobre isso, chega atrasado. Muitas vezes faz questão de passar no meio da recepção onde estão os assistidos com um porte e o nariz empinado de: olha, eu estou chegando, eu que vou salvar a sua vida. Isso não existe. Chega com arrogância, sendo que ele tem que baixar todo o seu ego em benefício próprio, se atentar às demandas do trabalho do cuidado, lidar com o assistido com empatia e simpatia desde o primeiro momento, com os seus colegas. Muitos médiuns chegam falando do seu trabalho: aconteceu isso, aconteceu aquilo, estou com um problema tal. Nós temos um momento de concentração anterior ao momento de início dos trabalhos, ou de recebermos os assistidos.
Então a gente aproveita esse momento, aqueles mínimos 20, 15 minutos antes da gente iniciar toda a nossa trajetória de preparo, para que a gente baixe a aceleração psíquica, emocional, para que a gente se desconecte. A ordem é: se desconectem de tudo o que é de vocês, das suas vidas pessoais. A dedicação é para o outro agora. É um exercício, não é fácil para a gente. Então tem gente que chega agitada, falando alto, berrando, dando risada, contando piada, contando caso, e fica um burburinho na sala de preparo. Muitas vezes os assistidos estão ouvindo esse burburinho e pensam: vocês é que vão me atender? Com essa falta de equilíbrio, de silêncio, essa algazarra, passando para lá e para cá no meio da recepção, comendo, bebendo. Eu sempre oriento que o médium tente não ter contato com o assistido por diversas razões. A primeira delas é essa: para que o seu comportamento não influencie no que o assistido pode pensar sobre o trabalho. Às vezes o comportamento de um médium, de uma pessoa, bota em xeque o trabalho do grupo, o trabalho de assistência espiritual. Eu sou assim, confesso. Eu chego em um local para ser atendida, que seja para tomar um passe, para ouvir uma palestra, tá aquela algazarra dos trabalhadores, e trabalhador apoiado na parede, e a pizza embaixo do braço, e o hálito. A gente vai falar, a gente vai trazer as práticas magnéticas, sopro, pela boca, lógico. A gente vai conversar com o assistido, pertinho. Isso pode fazer com que haja julgamento, e sempre haverá para conosco. Vamos ter um mínimo de respeito. A gente não está em casa. Respeito aos espíritos que são assíduos, educados, éticos, limpos, higienizados mentalmente, inclusive, porque o assistido vai perceber tudo isso. Os nossos comportamentos vão gerar formas, pensamento, que vão determinar a qualidade energética do nosso espaço. Isso vai determinar a psicosfera do trabalho. Porque não vamos cair no equívoco de achar que os assistidos não percebem muitas coisas. Percebem. Não vamos tirar essa capacidade do assistido. Isso pode influenciar na crença dele perante o trabalho. Do mesmo modo como, quando falamos sobre objetos, quadros, vamos evitar imagens. Eu falei sobre o exemplo do quadro da Umbanda que a gente colocou, que o assistido chegou: mas vocês são da Umbanda? Então, já desacredita, embora não seja esse o nosso cenário, mas vamos tentar limpar tudo para que não haja esse julgamento e, olhando para o mais importante, educação da gente. Quantas vezes eu não tive, enquanto dirigente, que pulsar: gente, parem de falar alto, gente, parem de dar risada, agora o momento acabou. Eu não estou dizendo que o trabalho precisa ser de uma seriedade, de uma sisudez. Não, alegria sempre, bom senso, senso de humor. Os espíritos trazem isso de maneira própria, apropriada, no momento certo, trabalhando com alegria. É diferente da pataquada, é diferente de baixarmos o nível, é diferente. Tinha trabalhadores que chegavam falando palavrão, falando isso. Opa! São essas pessoas que vão me atender? Eu não sou pudica, ninguém é, mas o momento não é. O local não é para isso.
Então a gente precisa se autoeducar. Não é preciso que o dirigente peça silêncio, postura, porque o assistido vai ser beneficiado, antes de tudo, com a nossa energia grupal, independentemente da energia espiritual, do psiquismo benéfico, alta vibração. Não tem como ter alta vibração se a gente tem membros na corrente, porque é uma corrente. Um se destaca para baixo ou para cima. Estamos todos juntos. Qual é o meu comportamento? Eu vou aciado? Eu vou de qualquer jeito? Não estou falando para colocar vestido de gala, não é isso. Nem terno. Muito pelo contrário, porque isso também não diz nada. Mas eu vou lidar com o outro, me importando da maneira como eu também gostaria que lidassem comigo. Isso diz muito sobre quem somos e qual é a egrégora que se afiniza com a gente. Se fica uma zombaria aqui no grupo terreno, zombaria do lado de lá, espíritos zombeteiros. Elevação moral, ética nos trabalhos. Então, este momento anterior serve para a gente se apaziguar. É por isso que a gente faz também práticas para a gente baixar a nossa velocidade de pensamento, para a gente se desconectar, para a gente meditar e para a gente se aterrar no momento do aqui e do agora. Não é um parquinho, um playground. É um hospital da alma. Não dá para ter algazarra num hospital da alma. Não dá para eu impor o meu jeito, porque eu sou médium. Aceitem, é isso que tem para hoje. E assim vai. Porque tem muitos locais que aceitam médiums assim, que é o que tem para hoje, e vão para frente de trabalho, não sei como. Postura, educação de um membro para com o outro, modo de falar, inteligência. Olha, isso é elegante, elegância da alma. Busque isso para você e proponha isso ao outro. Isso é exercício mediúnico também. Empático, fraterno e amoroso. A sua firmeza de caráter. Tem gente que perde o caráter. Não perde não, né? Mostra aquilo que é mesmo. Imaginem isso na frente de uma pessoa que está em desequilíbrio, doente, que se apega a gente. Como um médium é um ser humano, tudo vai acontecer com ele. Há os fenômenos de projeção para com o assistido é meu espelho. Há fenômenos de transferência, conforme Freud cunhou. Nós, através de um repertório, Freud diz, né? Transferência, na verdade, é um amor direcionado para uma figura, seja um amor positivo ou em desequilíbrio, construtivo ou em desequilíbrio, mas a gente projeta no médium ou a gente projeta no assistido aquilo que a gente tem escondido lá no nosso inconsciente. A gente faz com que o assistido acabe representando histórias passadas, pessoas que passaram pelas nossas vidas e pelas quais ou com as quais a gente não se reequilibrou em relação a muitas emoções. Em muitos temas. Não é só o assistido que vem para se curar, o médium também precisa se olhar. Mapeamento de sombras também. Um assistido pode representar os nossos complexos, traumas individuais. Sombras, são coisas diferentes. E como é que a gente lida com isso? O médium lida com isso? Qual é a postura? Qual é o olhar quando o assistido está sendo auxiliado?
O assistido pode ocasionar no médium raiva, ódio, amor, paixão. Olha as transferências, projeções. Isso é comum. Pode incitar desejo, vice-versa. Oh, que terreno perigoso. Quantos médiuns no momento da assistência já se apaixonaram pela figura do assistido e vice-versa? Transferência, projeção. E aí acabam tendo uma postura de sedutor, sedutora, tentando mostrar a sua capacidade mediúnica de cura para envolver, manipular o assistido e verbalizar coisas que o assistido gostaria de ouvir, para que o médium se destaque, e aí depois a gente troca telefone. Esqueçam isso. Nós já tivemos que afastar médiums por conta dessa postura. Nós já tivemos que interferir em assistidos que depois, por mais que a postura do médium tenha sido, ou da médium tenha sido impecável, imparcial, não me envolvo, está ali como um terapeuta da alma, o assistido ficava procurando o médium pelo fenômeno da transferência ou da projeção, porque se apaixonou ou vê o médium como uma figura paterna ou materna, ou como uma figura salvacionista. O que a gente faz com isso? Sim, o assistido que está ali pode incitar na gente, em mim ninguém está livre de nada, no médium X, Y, Z, várias questões. E o que a gente faz com isso em paralelo à assistência, à captação mediúnica, aos processos todos? Ética. Nós estamos ali como terapeutas. Nós precisamos nos dissociar e desassociar do assistido, que é uma figura. É por isso que a gente precisa se conhecer, testar a autoeducação, para saber que quem senta ali vai suscitar em nós tantas coisas. Não pode haver julgamento. E a gente não pode diminuir, aproximar assistido e médium a ponto de desequilibrar de maneira torta a assistência. De modo algum. O que eventualmente pode acontecer entre assistido e médium, que aconteça fora. Eu particularmente não indico, mas cada um sabe da sua vida, não temos nada a ver com isso. Fora da casa, fora da assistência. Já tivemos casos e casos, histórias de assistidos que se envolveram com trabalhadores, trabalhadores que seduziram assistidos, trabalhadores que seduziram trabalhadores, médiums seduzindo médiums, a ponto da gente ter que afastar, porque a história não dá certo, que é baseada em projeção, em verdade e realidade. Mas eles acabam porque não deu certo, brigaram, trazendo então os desequilíbrios de relacionamento para dentro da assistência. E em captação mediúnica, um fica batendo de frente com o outro. Gente, isso acontece. Olha onde vamos. No meio da assistência, o consulente ali, a gente enfrentando todas as demandas possíveis e os dois se estranhando. A ponto a gente tem que parar, sai, vão se resolver aqui. Isso não pode acontecer, para cá vocês não voltam mais até que tenham se resolvido, se é que vão voltar. Isso mexe. Então, qual é a nossa postura perante isso? Tem trabalhador que vem para flertar mesmo. Vem trabalhar para seduzir o outro. Qual é o nosso verbo terapêutico se isso acontece? Se eu estou, por exemplo, cheia de energia para seduzir um assistido, qual tende a ser o meu verbo anímico terapêutico para com ele? Será que eu vou falar questões que o assistido quer ouvir, porque faz parte da minha sedução? Eu vou indicar terapias
visando ser um orientador espiritual, mas que quer conduzi-la ao meu bel prazer? Tem muitos médiuns que são terapeutas, que são acupunturistas, magnetizadores, trabalham com reiki, trabalham com cura prânica. E nesses casos, acabam indicando seus próprios trabalhos para o assistido. Nós não fazemos isso no nosso grupo. Nós não nos vendemos individualmente ou profissionalmente enquanto trabalhadores paralelos mesmo, para a gente não misturar as estações. Nós falamos, nós temos profissionais, terapeutas para indicar fora daqui, isso vai fazer parte da sua lista. Procure o melhor para você, não necessariamente os daqui, e ache o melhor caminho, a melhor pessoa. Se ela vai procurar o médium que se indicou, mas no nosso caso a gente evita isso, não, é nosso problema. Cada um responde por si. Mas quando qualquer questão atrapalha a assistência no nosso grupo, nós cortamos. Nós evitamos que o assistido cresça a título de expectativa daquilo que ele pode ter em relação ao médium. Fica claro isso? Para que a gente evite problemas. Quantas e quantas casas têm problemas em relação a essa questão da sedução, das paixonites, porque as pessoas entendem que têm poderes mediúnicos e jogam com isso para seduzir mesmo o outro. E quem não pensa está mais fragilizado, mais suscetível a esses fenômenos de projeção e transferência. E das catarses, não é? O médium funciona como um instrumento catático, de catarse, o assistido já fica, nossa, me curou, meu salvador, minha salvadora. E caminho paralelo também é energia sexual, ou qualquer energia de amor, afetividade, cada um tem entendimento do que sejam essas questões, mas vamos evitar. Entre membros, histórias e histórias, em várias casas de grupos caindo por conta disso. Qual é a postura da gente? Nós estamos ali para nos comportarmos da maneira mais adequada que a gente puder. Eu não estou ali para berrar, impor o que eu penso, me engulam como eu sou. Não. Estou reforçando isso porque vocês vão passar por estas situações por diversas razões. Porque os espíritos trevosos estão instigando aquilo que a gente tem nas sombras, como teor de complexo trauma, para que a gente bagunce mesmo uma assistência e ela não aconteça. Não interessa aos espíritos trevosos que a luz se faça. Por mais que a gente se sinta pequenininho, eles vão utilizar todos os recursos possíveis para inspirar a gente, através das nossas sombras, a termos comportamentos inadequados, a nós mesmos destruirmos o trabalho. E aí eles não precisam nem ter trabalho de nos obsediar. Eles falam isso. Vocês já estão se destruindo aí, ó. Médium hipócrita, comedor, sedutor, sem higiene, mal educado, mentiroso. Precisamos olhar para isso. E o médium, com o seu verbo terapêutico, cada um de nós tem um repertório didático. Em relação a qualquer tema, a gente pode ter bagagens que nos são próprias no campo das terapias integrais. Aquilo que a gente gosta, entende, aprende e traz como crença de filosofia para a alma, de doutrina. Mas como é que a gente vai passar isso para o assistido? Será que eu passo a minha verdade, Ana,
para o assistido? Será que a minha verdade, no meu verbo anímico terapêutico, vai ser melhor para o assistido do que a verdade ou a orientação do meu parceiro, parceira de trabalho? Nós temos que tomar um cuidado para não impor aquilo que a gente acredita que seja o melhor para os nossos caminhos para o assistido. Nós vamos propor ferramentas, propor caminhos, mas quem vai decidir por eles é o assistido de acordo com o seu nível de consciência. Eu vou dar um exemplo básico. Nós somos espíritas, por exemplo. Mas nós temos trabalhadores que se afinizam com a Umbanda, são umbandistas. E nos vem um assistido que é umbandista, por exemplo. Se a gente sabe disso, eu, Ana, por exemplo, como espírita, preciso me adequar à linguagem dele e propor leituras, orações, terapias que o toquem. Talvez não caiba eu dizer: faça o Evangelho no lar lendo o livro dos Espíritos. É lógico que é maravilhoso. É lógico que é profícuo. Mas esta é a minha visão, o meu nível de consciência. Para um umbandista, talvez seja melhor ele recorrer a orações, aos cantos da sua religião, doutrina, filosofia. A gente entende isso? Ou um evangélico que está ali. Eu não posso impor, eu vou sugerir. Olha, você acredita em quê? Nós estamos ali para conversar. Então vá atrás daquilo que você acredita, que te toque o coração. De novo, eu não vou impor. Leia o Evangelho, faça o Evangelho segundo o Espiritismo, leia Ramatiz, leia Robson Pinheiro, leia Joana de Ângeles, Divaldo. Calma, é um processo, é outro nível de consciência. Procure a oração que te toca, leia a sua Bíblia, faça o seu culto no lar, olhe para o seu coração, para a sua espiritualidade. Eu não estou falando de espírito, de espiritualidade. Aí um umbandista não pode falar, procure um terreiro. A gente entende esse processo? Tem que tocar ali, tem que ser simples, ele tem que acreditar e fazer um movimento de acordo com o que consegue integrar. Não é o que o médium acha que deve ser. No campo do autoacolhimento, a indicação de terapias, indicação de médicos da terra, ciência terrena, pelo amor de Deus. Já ouvi médium trabalhador, no susto, depois de um tempão, falar: não, abandone esse remédio, parou. Nunca abandonar tratamento para câncer, porque eu sou homeopata, eu trabalho com floral, eu trabalho com ervas. Ótimo, parabéns, médium. Mas como é que você fala isso? Não é para impor aqui, precisa funcionar para lá. A gente pode matar a pessoa se ela deixa de tomar um remédio alopático, se ela deixa de ir ao médico. Nós temos que ter essa ética. Nunca um espírito vai falar: não tome remédio, não tome vacina. Quantos espíritos, médicos, cientistas trabalhando para tudo, para a gente manter a saúde do corpo físico, para depois conseguir manter a saúde de outros corpos. Também, porque é uma via de duas mãos. Olha que sol bom. Não é o que o médium quer, porque quer. Vamos sugerir: o que você acha? Você dá conta? Você consegue? Vá por aqui. Siga neste caminho de auto-melhora. Lembremos dos 5 pontos da visão integral. Não adianta só olhar então para o campo espiritual, olhar para o campo físico, para o campo emocional. Eu já vi espírita dizendo: não precisa de terapia, leia o Evangelho que você vai estar curado, é uma terapia.
Não! É um processo. Nós precisamos de terapia, nós precisamos de uma pessoa que nos conduza ou reconduza para um equilíbrio. Se eu não precisasse de terapia, a vida inteira fazendo terapia, se eu dependesse só dos espíritos, eu já estava enlouquecida. Eu falo isso para vocês. Como? E a apometria não vai resolver nada assim. Tem médiuns que adoram dizer que basta atendimento espiritual. Isso é um crime, isso é loucura. Um psicólogo, um terapeuta fica anos com o assistido, o consulente, o cliente. No caso de um psicólogo que recebe, de quem recebe pelas práticas terapêuticas, para conseguir, junto ao seu assistido, mudar algo, uma questão. Quem somos nós para dizer, o médium para dizer? Você não precisa de mais nada. Para mim, o Evangelho é o maior tratado terapêutico que existe, mas eu mesma estou muito aquém de entendê-lo em sua totalidade. E toda vez que eu abro, entendo diferente, de acordo com o meu nível de consciência. Mas nós precisamos da terapia, do verbo terreno humano, de humano para humano, porque é um processo, ninguém entende nada rapidamente, muita verdade pode cegar, muita luz cega. E aí tem o efeito contrário, né? A gente pensa, não vou dar conta, então eu nem vou olhar. Eu já fui assim. Não vou dar conta de tanta verdade, de tanto amor, e eu não vou olhar, eu vou ficar aqui na minha escuridão. A gente não pode dizer tudo aquilo que a gente acha que é verdade. O trabalho é sobre o assistido, não é sobre nós. A gente precisa ter essa sensibilidade. Aquilo que funciona para mim não funciona para o assistido. Para o médium não funciona. Vem um católico, procure, ainda se enquadra nessa linguagem. Lindo. Já dizia Chico Xavier, quando perguntado, Chico, o que é melhor, ser espírita ou ser católico? Chico fala, antes um excelente católico do que um espírita em desequilíbrio. Olha que lição. Não é isso que nos torna melhores ou piores. É o coração. E a gente precisa atingir o coração, precisa funcionar para o assistido, não para a gente. Então vamos parar com isso de que um trabalho espiritual vai resolver. Se tivesse resolvido, eu já estaria lá na luz. Ou então desencarnada, né? Porque me disseram que 1 ou 2 atendimentos resolveriam a minha vida. Não repassem essa mentira, porque isso é mentira. A gente precisa pensar no pré-atendimento, no atendimento, no pós-atendimento. Falaremos daqui a pouco sobre isso. E pararmos, refutarmos a ideia de que a gente vai salvar. Não, a gente vai ajudar em um ponto precioso, que pode sim livrar a pessoa de muitas questões, mas vai depender dela, o segmento. Mas que a gente vai melhorar a vida, resolver a vida toda, todo o processo encarnatório de alguém. Por favor, me apresentem, que eu quero também. Por favor, não esqueçam de mim, trazendo alegria e brincando aqui com todos vocês. A gente precisa ter essa ética, tirar esses mitos. As pessoas, os médiuns, se veem como deuses. Vamos deixar claro aqui, nós somos as pessoas mais comprometidas com desajustes, mas somos os que mais precisamos estar ali aprendendo. Tirando também misticismo, fantasia, a respeito do que seja um tratamento. Tenham isso em mente. Nós não vamos resolver a vida de ninguém. Nós vamos ajudar, mas resolver não, depende de mim. Depende de você. O médium não pode reproduzir pensamentos equivocados a respeito de muitas questões. Que isso fique bem claro para a gente. E a gente precisa instigar o assistido a refletir naquilo que a gente está propondo. Nós fazemos isso. Olha, nós estamos te propondo isso. Reflita, analise.
Aprenda a pensar, é mais uma ferramenta. Olha, aprenda a pensar. E de novo, quando nós falamos, nós não somos perfeitos, nós somos iguais. O assistido pode se curar nesse momento. Poxa, se vocês que eu endeusei, que coloquei lá em cima, dizem que são iguais, também enfrentam problemas em todas as áreas, relacionamento, profissional, vícios, fantasias, violência, tudo. Olha, é isso que a gente deve fazer. Reforçando. O que vai valer é este verbo, muito mais que fenômeno mediúnico, incorporação, psicografia, conversa com espírito obsessor. É esse verbo. Do daqui para frente, como é que você vai conduzir a sua vida? Mas a gente nunca vai impor aquilo que a gente é e acha como certo. A nossa perspectiva. Lembremos que somos, então, uma perspectiva em meio a 63 bilhões de perspectivas, contando os habitantes dos dois lados da vida. Nada. E cuidado com o julgamento. No meio da assistência. De novo, o assistido vai representar aquilo que a gente é, não por acaso. A gente vai trabalhar num grupo, o assistido vai nos chegar. Ele vai jogar nas nossas caras as nossas sombras sem que ele saiba, por semelhança de comportamento, de pensamento, de energia. E muitas vezes aquilo vai irritar o médium. Já tivemos casos de médiuns que ficaram tão abalados com isso, não aprendendo a se distanciar do que o assistido trazia, que começaram a agredir, não no sentido físico, mas começaram a ser mais ríspidos com o assistido. Isso interfere na captação mediúnica, interfere na egrégora, na energia, na vibração da corrente toda, a ponto de eu ter que parar, bloquear, não tirar neste momento o médium, mas bloquear a percepção mediúnica, deixar o médium protegidinho, enquadrado e separado, não participando mais das captações, para que essa troca não ficasse, esse embate não ficasse violento ou não interferisse naquilo que o assistido veio buscar, acolhimento, simpatia. Porque ali um embate, né? Bicho vendo bicho, os pelinhos arrepiados. Então, o assistido fica em silêncio, mas muitas vezes a gente pergunta algumas questões para o assistido, aí o médium perguntou e pergunta também, mas olha as sombras, ele já está para estourar, sombra da violência, da agressão, por similaridade de caso, aí o assistido, poxa, mas por que está falando assim comigo? Então a gente precisa contornar. Então, como é que, se a gente não olha para isso, como é que então que esse médium vai passar um verbo terapêutico, acolhedor, sem julgar, sem se colocar de igual para igual, sem mapear suas sombras ali na hora? Sempre reforço. No momento da assistência a gente está mapeando, olha. E eu como médium ou como dirigente, todo mundo, o obsessor está falando, e não tenho nada a ver com isso, mas eu já estou lá, olha a minha sombra igual a dele, é isso. É igual do médium que se comporta assim. Isso é fraternidade. Autorresponsabilidade e responsabilidade do papel do médium perante a assistência. Com educação. Nós não somos os alecrins dourados, abençoados pelo alto e podemos fazer tudo, impondo o nosso jeito de ser, vomitando mesmo o nosso jeito de ser no meio da assistência. Educação, ética, para que o trabalho, que não é sobre nós, num primeiro momento, transcorra de maneira pacífica, equilibrada, porque a gente já tem muitos embates para enfrentar, com muitas consciências, processos obsessivos. E a gente precisa ser inteligente. Inteligente aproveitar e se mapear e se observar. Pacificar o nosso verbo para com o assistido, para que ele saia melhor.
Este é o nosso papel. Então vamos olhar para tudo que a gente falou. Educação, asseamento, do corpo físico, das emoções, do psiquismo, brincadeiras fora de hora, palavrões, risadaria. É um hospital da alma. Mesmo. E assim a gente vai aprendendo cada vez mais a se comportar e a beneficiar o nosso campo de trabalho, a assistência e o assistido. Muito importante a gente falar sobre isso. Um grande beijo e até daqui a pouco.